Olá, hoje nós vamos falar sobre os principais acontecimentos do mercado financeiro, além dos eventos mais relevantes na agenda para os próximos dias. E também vamos ajudar a traduzir esses acontecimentos para que você possa investir melhor. André, a gente começa falando sobre economia norte-americana. Na semana passada nós tivemos a divulgação de índice de preços da inflação ao consumidor norte-americano referente ao mês de novembro. O número vem em linha com as expectativas do mercado, 0,31% número fechado para o mês. Então, sem surpresas com relação à inflação dos Estados Unidos, que anualizada passou de 2,58% para 2,73%. Lógico, uma breve alta nos 12 meses, mas aqui a gente vê uma certa acomodação de preços, a alta de preços convergindo para a meta do Banco Central dos Estados Unidos, que é de 2%. Né? Tem uma inflação na principal economia do mundo de 2%. Logo, ela está um pouquinho mais resistente nesse período, a gente está vendo bastante resiliência com uma economia aquecida, que é o caso dos Estados Unidos, mas o trabalho vem sendo feito. E aí eu já passo a bola para você, porque hoje é dia de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. O Fed, o Banco Central norte-americano, decide hoje sobre a taxa básica de juros da economia norte-americana e as expectativas são de mais um corte, certo, André? Detalhe, a gente tem uma expectativa de juros americano para fechamento de 2025 entre 3,75% a 4%. Mas eu queria que você comentasse sobre essa decisão que acontece hoje. André, quais são as expectativas do mercado com relação aos juros dos Estados Unidos, principal juros do mundo? Bom, Bruno, então, mais um dado aí que vem em linha com o que era esperado, mostra que o trabalho do Fed vem sendo muito bem feito, né? Vem os dados vindo de acordo, sem grandes surpresas, né? E a inflação indo para a meta, como você disse. E para hoje é esperado um corte aí de 0,25 na taxa de juros norte-americana. E vale lembrar, né, o time de economia do Sicredi, como você disse, ele espera mais três cortes de 0,25 ao longo de 2025. Então, para encerrar nessa faixa aí de 3,75, 4% na taxa de juros dos Estados Unidos. Olha que interessante esse movimento dos juros dos Estados Unidos, o oposto que está acontecendo aqui no Brasil, a gente já vai entrar nessa pauta, inclusive. Aqui a gente está vendo um movimento de alta de juros e lá de queda. Mas o câmbio não está arrefecendo, certo, André? Até porque a gente teve uma inflação referente ao mês de novembro, aqui no Brasil, de 0,39%, foi o nosso IPCA, que saiu na última sexta-feira, e se aproxima, André, dos 5% dos últimos 12 meses acumulado. Uma inflação que está preocupando o Banco Central, principalmente com relação às expectativas, e a gente já entra no ponto. Copom, na semana passada, veio duro, com um discurso firme, uma alta de 1% na taxa básica de juros, de 11,25 a Selic foi para 12,25, mas eu vou deixar o comunicado para você, André. O que o Copom falou logo na sequência com relação às expectativas de Selic? Já no começo de 2025, para esse desafio que está sendo um dos maiores desse Banco Central autônomo, de colocar a inflação nos trilhos. O que você acompanhou aí do comunicado do Copom para trazer as diretrizes para o nosso mercado daqui para frente? Certo. Então, como se disse, né, Bruno, uma decisão forte, veio duro, né, o comunicado, surpreendendo parte do mercado, que apostava em uma alta de 0,75, já veio 1%, e a grande surpresa veio nesse comunicado. O Copom já contratou mais duas altas de 1% nas duas próximas reuniões, que levaria a Selic para 14,25, um patamar maior do que chegamos ali no ápice de 2023. 0,50% a mais de juros a 13,75 que a gente teve em 2022 a 23. Exatamente. Então vamos superar aquele ciclo anterior, pós-pandemia, né, que levou a 3,75 e essa situação envolvendo fiscal, envolvendo dólar, tudo trazendo a Selic aí para esse novo patamar, Bruno. Vale salientar, a gente está numa economia muito aquecida, né? A nossa economia está sendo bastante influenciada pelos gastos públicos para fomentar o crescimento. Então, o Brasil, ao que tudo indica, cresce patamar de 3 a 3,5% esse ano, muito influenciado por isso. Logo, né, essas expectativas, esse aquecimento da nossa economia bate nas expectativas de inflação, André. E o câmbio, a gente que está aqui na região de fronteira, dólar já está a 6,15,
Tive a oportunidade de ir no Paraguai final de semana, peguei um câmbio para lá de 6,20. A gente que está aqui na região de fronteira sente bastante isso. André, acho que vale um ponto para a gente fechar a pauta. Selic, ao que tudo indica, com o comunicado do Copom na semana passada, 14,25 já no primeiro trimestre de 2025. Ajuda a renda fixa conservadora, aqueles investimentos atrelados ao CDI tradicional, né? Então, fica aqui a recomendação de investimentos para quem busca alternativa de investimento sem risco para acompanhar esse movimento de juros de mercado. O que a gente vai ter de relevante de hoje até sexta-feira, André, na agenda dessa semana se aproximando de final de ano, né? É uma semana mais decisiva, depois já é Natal e Ano Novo. Mas o que você está vendo aqui para a gente acompanhar o mercado, André? Bom, então hoje uma decisão muito importante, porém já aguardada, que é a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Aguardamos aí, como falamos, 0,25 de corte. Amanhã, na quinta-feira, vai ser divulgado o PIB trimestral do terceiro trimestre lá nos Estados Unidos. E na sexta-feira encerramos a semana com os dados de arrecadação federal aqui no Brasil. Bacana também comentar, André, a decisão de política monetária no Reino Unido, que acontece amanhã, sim, e na China, mercado que tem uma relação direta aqui com o Brasil. Desde já, uma boa quarta e até a próxima. Até a próxima.